Ele diz assim, se a política brasileira não é de esquerda nem de direita, por que os elementos socialistas se acentuam cada dia mais? Qual o motivo do Foro de São Paulo na América Latina? Foro de São Paulo, a gente conversou sobre isso, né? Conversamos lá no dia, né? Primeiro dá dica para ele ver o YouTube, para ter mais visualização lá. Como é que vê o negócio no YouTube? Não, você pode entrar no da Rede Super ou no da Lagoinha. E vai lá no playlist, né? Uhum. Vai na data de sábado, né? Dia 22, vai estar lá o vídeo. Eu creio o seguinte, quando a gente fala que a política não tem ideologia, nós não estamos querendo dizer que não existe ideologia no Brasil. É algo diferente. Existe ideologia sim, existe doutrinamento, existem pessoas querendo impor ideias, eles não estão dispostos a debater, a refletir, eles estão impondo ideias. Né? Mas a política hoje não é ideológica, mas existe ideologia, nós não estamos ignorando isso. E eu gosto sempre de falar o que a Bíblia fala a respeito de direita e esquerda. Está lá em Josué 1, né? Quando Deus fala para Josué, né? Medita nessa palavra de noite, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou citar alguns textos para você. Tem um texto que... Ó, gente, isso aqui eu estou fazendo apenas uma provocação. Lá em Eclesiastes fala que... Não é Eclesiastes, não. Meu Deus. Depois eu acho a referência, fala assim, os bodes ficam à esquerda e as ovelhas ficam à direita. Você já viu esse texto? Não vi. Depois eu vou pegar a referência. É bom achar, senão... Não tem, Eclesiastes também fala que para os que estão à esquerda está condenado o fogo eterno. Sério, a morada eterna. Fogo e morada são bem diferentes, tem que conferir. Não. Fogo eterno, morada? Não, morada do fogo eterno. Mas vamos lá. Quem está mandando mensagem, deixa eu ver quem é, meu Deus. Deixa eu ver, não mandou nome, não. É de Belo Horizonte, Graça e Paz. Na verdade, existe sim direita e esquerda no Brasil, só que a esquerda não conseguiu implantar seu projeto no Brasil. Vocês acham que o dinheiro que Eu posso falar, ele não é candidato, mas o Lula, né? A pessoa diz aqui que o Lula tirou, né? Ele usa outro verbo, mas eu vou colocar tirou. Está onde e é para ser utilizado por quê? Vocês falam como se o povo brasileiro fosse todo desinformado. Tenho acompanhado as opiniões da Lagoinha, muitos ficam em cima do muro. Pastor tem que ter compromisso com a verdade, e a esquerda não combina com o evangelho. Você não mandou seu nome, pena, né? Agora, essa questão de ficar em cima do muro, talvez você não esteja acompanhando todas as informações da Lagoinha. Inclusive, seria interessante você ver o debate, né? Lá está muito claro que tem um posicionamento, né? Uhum. A igreja não fica em cima do muro, mas a igreja também tem que saber utilizar o púlpito, né? O púlpito não é um lugar para fazer campanha eleitoral. E é crime eleitoral. E até crime no Brasil fazer isso. Então, se assistir um culto da Lagoinha, nenhum pastor vai subir e defender ou atacar um candidato. Não é da nossa estirpe e também é crime, como foi falado. Mas, de fato, a igreja tem uma posição política e é a palavra de Deus. Né? A nossa régua de referência não é a Constituição do país, mas a palavra de Deus. Tudo que fere a palavra de Deus, a igreja se opõe. Quem está mandando mensagem é o Wendel Azevedo, ele foi aluno do Carisma. Um abraço, Wendel. Vejo como um lado problemático, nós como pais, não investimos em nossos filhos, como pessoas que irão governar o nosso estado ou país. Ao invés disso, nós incentivamos os filhos a estudarem engenharia, medicina, etc. O que você acha disso, Jair? Eu queria entender o que ele chama de investimento para governar o país, né? Quando ele falou, né, engenharia e as formações técnicas, né? Elas existem, porque cada um tem um papel na vida. Nós vivemos numa sociedade em que existem várias funções e de acordo com o talento, a pessoa busca exercer aquilo pela qual ela é chamada, em termos de vocação. Aí eu estou falando do campo secular. Mas, assim, o que é essa preparação? Eu acho que não só os pais, mas as escolas. Antigamente nós tínhamos moral e cívica, né? Eu dei aula disso, OSPB, moral e cívica. Organização social e política do Brasil. Cara. Ou sétima série. Mas, assim, esses últimos governos tiraram isso aí, porque não tem interesse.
Eu acho que nós precisamos questionar na igreja, sim. Eu não quero rotular a esquerda ou direita, mas rotular essa postura de dizimação da família, da estrutura familiar. Sim, sim. Nós já vimos aí, e aí nós não podemos, porque isso é frontalmente contra a palavra, contra a Escritura Sagrada, contra o que Deus pregou. A instituição família é milenar. Por isso que eu mandei um manifesto comunista para algumas pessoas, porque muitos não sabem, gente. A gente fica falando de família e tudo. Primeiro, nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia e a Bíblia valoriza a família. Quando eu falo do Manifesto Comunista, eu envio, é porque assim, não adianta ficar assim, fulano fala. Leia o que Marx fala sobre família. Ele fala abolição da família. Isso é Foro de São Paulo. É um projeto. Isso é projeto deles. Eles não falam descaradamente, mas é projeto deles. Porque nós somos numa sociedade que a maioria é cristã, então eles não falam abertamente. Mas tem uma pessoa, todo mundo sabe, tem uma pessoa que está atrás desses movimentos aí, esses Soros, né, que é um cara mais rico do mundo e que financia isso. E o que eles querem? Eles acham que a forma de acabar com a propriedade, que a propriedade privada é que a família, segundo eles, é que contribui para essa preservação dessas diferenças de renda, diferença de classes, desigualdade social. Por quê? Porque tem a herança. Então, que se faça um mecanismo de imposto sobre a herança, sobre grandes fortunas, para diminuir, São não coisas já atacar existem a família. Países desenvolvidos. Atacando a família não tem herdeiro. Acabando com a família não tem herdeiro. Então, é uma visão tacanha. Né? Tem uma socióloga aí que chegou a dizer que a família foi criada no século XIX. Não, no século V, no ano 500, que foi criada a família, que não existia família antes, não conhece a história ou está de má fé. Essa arte, ela foi postada na internet por um cristão, e a questão dele era o seguinte: refutando seu professor de história com uma imagem. Eu sou professor de história, e os professores de história, na sua maioria, falam que o nazismo foi um movimento de extrema-direita. De extrema-direita, não é? E fica essa questão de direita, esquerda, e ali, se você observar, né, ali aquela águia embaixo é o símbolo do Terceiro Reich, e você tem o martelo e a foice, que são símbolos socialistas. Sim. E a pergunta que eu queria conversar um pouquinho com vocês aí, coloca aí a pergunta. Essa pergunta aí eu vou entrar de sola respondendo, né? E depois, se o Richard e o Jair quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? O Partido Nazista tinha origem socialista, e eu trouxe essa pergunta porque várias pessoas têm me perguntado isso, sobre fulano, se ele é de direita, ele é nazista, ele é fascista. Só para explicar, porque o socialismo, ou o nome socialista, ele está na origem do Partido Nazista. A palavra nazista vem de nacional-socialismo, em alemão, né? Uma contração de dois termos. Dois termos, que o nome do partido era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quer dizer, não bastava ser socialista, tem que ser dos trabalhadores também. Eles falavam nazi, que é o Nacional Socialista, em alemão. Em alemão, né? Que aí dá nazi, né? Então, o Partido Nazista era um partido socialista. Só que a diferença do socialismo da União Soviética é que o socialismo da União Soviética partia para a ideia da internacional socialista, de internacionalizar o socialismo. E o partido da Alemanha, ele era nacionalista. Então, essa diferença básica entre os dois gerou o quê? Até conflitos. Porque a Alemanha nazista, ela entrou em conflito com a União Soviética comunista, stalinista. Sim. Então, isso dói, eu sei que dói, seu professor de história não deve ter te ensinado isso, mas se você pesquisar, você vai ver isso. Não adianta você também trabalhar em cima de mantras que são recitados aí, que não correspondem à verdade. Né? E se você pegar as próprias propagandas, tanto nazistas quanto socialistas, são extremamente semelhantes. São muito semelhantes. Esse esclarecimento é só porque muitos têm perguntado isso, não sei se Richard já aí querem comentar. O que me dá muita preguiça é essa discussão sobre direita e esquerda no Brasil, porque não existe ideologia na política brasileira. Não existe. Não existe falar assim, esse aí é extrema esquerda, extrema direita, direita, centro. A nossa própria forma de fazer política, ela é muito focada na figura da pessoa e não de um projeto ou de uma ideologia. Então, é uma discussão inócua e sem nenhuma utilidade. É apenas uma
estereotipagem grosseira. É rotular as pessoas. Né? Rotular as pessoas, sendo que quando as pessoas assumem o poder, eu digo assim, que seja de esquerda ou de direita, elas vão indo para o centro. Né? Porque não tem como governar sem coalizão. Exatamente. Se você vê as pesquisas que saíram hoje no Ibope, você vê ali uma dispersão muito grande dos votos chamados de esquerda, né? E agora eles vão se aglutinando num candidato só. Né? Mas na hora que você vê assim, você pergunta assim, qual que é a ideologia desse partido? Não tem. Às vezes no nome dele tem socialista, tem democrata, tem republicano, social, mas eles estão pouco preocupados, talvez nunca leram lá, né, o manifesto, né, do Partido Comunista, né? Do Marx, não tem nenhuma percepção. Inclusive, viu, eu tô respondendo, né, porque as pessoas pediram, acho que eu te falei isso, que eu estou enviando o PDF do Manifesto Comunista para as pessoas, e estou mandando também um arquivo que eu fiz, só destacando algumas partes do Manifesto Comunista que são contrárias. É pequeno, né? São 22 páginas, que são contrários às propostas cristãs. Né? Um beijão para todo mundo que mandou, a gente está se comunicando por e-mail. E quero agradecer também o Jair de Marília, que mandou a mensagem aqui, dizendo que está ligadinho. O Jair de Marília sempre está vendo a gente. Ele falou, olha, estou muito feliz de ver um xará meu. Né? No programa. Não é o Bolsonaro, não, né? Isso que eu ia dizer. Não falem de candidatos aqui. Acabou de soltar o nome lá. Não, de Marília. É coincidência. Não está em São Paulo, não. Mas assim, realmente a gente vê com muita tristeza, né? A gente que tem essa visão, eu acho que nós cristãos, até por força assim, do estudo, de meditação, de buscar comunhão maior com Deus, a gente tem naturalmente uma visão que não se limita só ao plano físico, né? Na realidade, nós somos muito mais do que esse corpo físico, né? Nós temos um compromisso, um propósito maior, até depois, eu creio nisso. Eu estava lá nos Estados Unidos, na casa da minha filha lá, e andando pela rua, e pensando aqui no Brasil, falei assim, poxa, como se eu não participasse desse mundo mais, assim. Tem hora que a gente começa a pensar, ter maior comunhão com Deus, como se a gente estivesse quase lá, sabe? E aí, para dar esse acirramento dessa disputa aqui embaixo, fica parecendo que a gente é só isso. Né? E as pessoas realmente percebem que a gente é só isso. Eu costumo muito falar nessa disputa aí de política que está aí, nas redes sociais, quanto desrespeito. Eles falam assim, fulano dissemina ódio, mas ódio está por todo lado. Fala em direita e esquerda, ódio está dos dois lados. Vem mais do coração das pessoas, cada um dá o que tem. Né? Exatamente. Aí o que é que ocorre? Pessoas começam a pegar esse termo, nazista, fascista. Você perguntar, escuta, explica para mim o que é nazista. Você não está falando disso. Você não sabe. Foi bom que você deu essa aula de história agora aí, contribuiu um pouco. O que é fascista? Né? Na realidade, o Hitler, embora tenha tido essa origem socialista, né, o nazismo, mas ele realmente era preconceituoso. Sim. Ele queria depurar a raça, ele queria separar, ele queria ser um Deus, ele queria fazer uma perfeição aqui na Terra, transformando essa... Então, Agora, a questão é que as pessoas hoje na política estão discutindo política como se discute futebol. Meu time vai ganhar, o seu vai ganhar, o seu vai ganhar, tal. Brigam, polarizou. Famílias brigando por causa disso e não procuram conhecer as ideias. Eu tenho colocado o seguinte, nós, o que eu percebo da vida? Uma coisa é o que eu percebo, outra coisa é a realidade. Nós separamos entre... Eu tenho na minha cabeça um mapa, eu vejo a realidade tem um mapa. Esse mapa é influenciado pelos meus valores, pelas minhas crenças, pela minha história, pelas fobias que eu tive na vida, pelos traumas que eu tive na vida, eu tenho um mapa. E a realidade é outra. E cada um de nós tem um mapa. Então precisa respeitar o seu mapa. Porque o seu mapa foi criado de acordo com a sua experiência. O mapa da realidade. E as pessoas falam, fulano é burro porque vota no fulano. Fulano é... Então, há um desrespeito absoluto na política hoje. Nós precisamos pensar isso e votar com mais consciência e com mais amor. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.